Muito boa tarde, nós estamos iniciando a 33ª sessão ordinária de vereadores nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020. Boa tarde a todos os vereadores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Também agradecer aí a participação, a presença e a dedicação ao longo de toda esta semana dos servidores aqui da Câmara Municipal que prepararam, não é, a sessão ordinária desta terça-feira. Como eu sempre digo, a terça-feira é o fechamento de toda uma semana de trabalho, tanto dos vereadores quanto dos servidores da nossa Casa de Leis. Cumprimentar os internautas que a partir deste momento estarão participando em tempo real e integral desta 33ª sessão ordinária. Aqueles que não participam ao vivo, a partir de amanhã poderão também assistir a íntegra da sessão, que estará postada na página da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Nós estamos ainda em tempos de pandemia, por isso estamos evitando a presença do público aqui na Câmara Municipal, somente para protocolo e entrega de documentos na secretaria, mas para evitar aglomerações nós estamos sem a presença do público. Quero neste momento convidar o vereador Pedro Ernesto Meli Jean Tomás para a leitura da palavra de vida. Boa tarde a todos. Eclesiástico, capítulo 27. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execráveis, o homem pecador os alimenta em si mesmo. Obrigado, vereador Pedro Jean Tomás. Eu convido agora o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, para que proceda a chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jean Tomassi. Presente. Vem na frente, Rafa. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Obato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Monte. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Muito bem, eu coloco em votação agora as atas referentes à 32ª sessão ordinária e 29ª sessão extraordinária de 27 de outubro de 2020. As atas estão em discussão. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. As referidas atas foram aprovadas por unanimidade. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 561/2020 do Poder Executivo Municipal, retirada do projeto de lei número 180 de 26 de outubro de 2020, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo a desafetar e doar os imóveis objetos das matrículas número 11.803 e 33.317, ambos do livro número 2 do livro do Registro Geral do Ofício de Imóveis e Anexo da Comarca de São José do Rio Pardo.
Ciente, arquive-se. Projeto de lei número 184 do Poder Executivo Municipal de 3 de novembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para a devolução do saldo remanescente do convênio para a reforma do Museu Rio Perdense. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 185 do Poder Executivo Municipal de 3 de novembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, tendo em vista a adequação no projeto inicial das obras de prolongamento da Avenida Aníbal de Sapinto. Projeto de lei número 185 é encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 521 do vereador Zildo Oliveira Del Montes solicita ao prefeito municipal informações relativas à Feira do Produtor. Requerimento número 521 está deferido. Requerimento número 522 do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias solicita ao Executivo Municipal informações relativas à elaboração do projeto número 161 em relação à existência da Lei número 4.489, que institui o Programa Municipal de Parceria Público-Privadas em nossa cidade. Requerimento número 522 está deferido. Requerimento número 523 do vereador Zildo de Oliveira Del Montes solicita à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente informações sobre previsão para manutenção de estrada rural que especifica. Requerimento número 523 está deferido. Requerimento número 524 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações relativas ao requerimento número 474/2020, realização de recapeamento asfáltico ou operação tapa-buraco na rua Luiz Martini, no bairro Buenos Aires. Requerimento número 524 está deferido. Requerimento número 525 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações relativas à indicação 284/2020, limpeza de terreno na rua Luiz Martini, no bairro Buenos Aires. Requerimento número 525 está deferido. Requerimento número 526 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações relativas à indicação número 291/2020, realização e limpeza e desentupimento de bueiros na rua Açoeiro José Cassucci, no bairro Vale do Redentor. Requerimento número 526 está deferido. Requerimento número 527 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre cobrança de EPTUs no bairros Novos. Requerimento número 527 está deferido. Requerimento número 528 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre motivos da falta de iluminação no canil municipal e seus arredores, bem como qual a previsão para a realização do serviço. Requerimento número 528 está deferido. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, para que faça a leitura dos balancetes. Balancete do Instituto Municipal de Previdência relativo ao mês de julho e agosto de 2020. À Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, para que faça a leitura do resumo da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida dia 3/11/2020. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos: 503, 509, 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Resposta da SAERP à indicação, número 294, 2020, de autoria do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. E ao requerimento número 211, de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Passamos agora para a ordem do dia.
Eu quero avisar que o requerimento de urgência, o projeto de lei 184/2020, não obteve as assinaturas necessárias para a deliberação. Portanto, o referido projeto de lei seguirá os trâmites ordinários. Vereador Paulo Sérgio Ferreira. Projeto de lei número 149 do Poder Executivo Municipal de 18 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município por anulação e dotação para desapropriações que serão necessárias à execução de obras na avenida de acesso de contorno a Nestlé. Projeto de lei número 149 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 149 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 172 do Poder Executivo Municipal de 9 de outubro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do governo federal para incentivos pontuais para ações de serviço de vigilância em saúde e PVS. Projeto de lei número 172 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 172 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Projeto de lei número 152 do Poder Executivo Municipal de 4 de setembro de 2020, que institui o Código de Vigilância Sanitária, dispõe sobre normas relativas ao seu funcionamento no município de São José do Rio Pardo, estabelece taxas de fiscalização em sanitárias, atos administrativos, penalidades e dá outras providências. Projeto de lei número 152 está em discussão. Em votação, a votação será nominal. Vereador Paulo Sérgio Ferreira. Favorável. Vereador Rubinho Pinheiro. Favorável. Vereador Zildão do Prado. Favorável. Vereador Itamar da Silva. Favorável. Vereador Hamilton Pizzoli. Favorável. Vereador João Batista Ramos. Favorável. Vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Favorável. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Pedro Jean Tomassi. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. E eu também me posiciono favoravelmente ao projeto de lei número 152, que foi aprovado em primeira discussão. Encerramos a ordem do dia. Está aberto o expediente livre. Vereador Rafael Cossian. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, servidores aqui da Câmara, quem nos acompanha pela internet. Eu queria só dizer e dar ciência para os colegas aqui de algumas respostas que nós tivemos, porque tivemos uma reunião prévia aqui sobre a questão das emendas impositivas e algumas sessões atrás a gente questionou a execução de algumas emendas, porque algumas entidades nos procuraram, aliás, emendas de vários colegas, não só as minhas, né, mas questionamos aí sobre a execução dessas emendas. E aí chegaram as respostas que eu acho que são muito preocupantes, e eu gostaria de colocar uma coisa aqui com relação a isso também. Então, ó, o requerimento 506 sobre as emendas impositivas destinadas ao Conselho Tutelar. A Secretaria de Gestão informa que a referida emenda demanda disponibilidade financeira para o seu cumprimento sem data prevista para tal. Requerimento 491 sobre emenda impositiva destinada à APAI. Eu acho que foi o Rubinho e o Zildão, se eu não me engano. Secretaria de Gestão informa que as referidas emendas demandam disponibilidade financeira sem data prevista para tal. Fomos eu e você da APAI. Isso, que questionamos, né? Mas acho que a emenda foi o Rubinho que elaborou. A Isso. emenda. Isso. Aí,
Requerimento 495 das emendas da Casa Bom Pastor. Secretaria de Gestão Pública informa que as referidas emendas ainda demandam disponibilidade financeira para o seu cumprimento sem data prevista. Requerimento 496 sobre as emendas impositivas destinadas à Agradef. Mesma coisa, Secretaria de Gestão Pública informa que as emendas demandam disponibilidade financeira sem data prevista para tal. Requerimento 497 sobre as emendas impositivas destinadas ao MAPEAR. Secretaria de Gestão Pública informa que as referidas emendas demandam disponibilidade financeira sem data prevista para tal. E aí eu pedi também cópia do relatório das emendas impositivas do terceiro trimestre, publicado no Diário Oficial, acho que no finalzinho de setembro, comecinho de outubro, né, lá. Aí, olha lá, encaminhamos em anexo a publicação referente à não execução de despesa de emendas no mês de setembro, já que não foram realizados pagamentos nesse período. Aí eles mandam o comprovante, o Diário Oficial é do dia 7 de outubro, né, contendo lá a informação de que não foi executada nenhuma emenda impositiva. Na última sessão, senhor presidente, eu fiz um requerimento também questionando qual seria a lógica, qual é a metodologia adotada pela Prefeitura Municipal para executar algumas emendas e outras não. Qual é essa lógica que a gente gostaria de entender? Porque tanto a lei orgânica, quanto a Constituição Estadual, quanto a federal, elas trazem o mesmo texto, dizendo que a emenda ela, obrigatoriamente tem que ser executada, e no caso, né, de queda na arrecadação, ela tem que sofrer o mesmo corte linear que o orçamento sofre. Ou seja, se o prefeito decreta um corte no orçamento da ordem de 10%, todas as emendas têm que ser cortadas em 10%, mas elas têm que ser executadas. Eu não posso sair escolhendo, né, ó, executa essa aqui do Pedro, não executa da Lúcia, executa do Carlos, não executa do Rubinho, e por aí vai. Ainda faltam quase 60 dias para acabar o ano, mas a situação é bastante preocupante e nós só falamos do Conselho Tutelar e das entidades. Tem muitas outras emendas que não passam por entidades que ainda não foram executadas e outras foram. Né? E assim, lembrando que é crime de responsabilidade você não executar uma emenda impositiva. Aquela emenda genérica você pode não executar, mas a emenda impositiva você é obrigado a executar com o orçamento, salvo um problema de ordem técnica. Então isso me preocupa bastante, porque a Prefeitura não apresenta nenhuma justificativa, né, para que isso seja ou não cumprido. Nós entendemos que a questão da pandemia, de fato, desajustou algumas coisas, mas, como eu disse, a lei orgânica e as constituições estadual e federal, elas estabelecem qual é o procedimento para a execução no caso de queda financeira, queda de arrecadação. Então, e nós não conseguimos enxergar qual é a lógica de execução para algumas emendas sim, para outras emendas não. Isso tem que ser executado, tem que ser executado. Não há desculpa para não execução, né? Eu até entendo que tem, acho que eu conversei com o Paulão, né? O Paulão estava preocupado porque ele colocou uma emenda para o DEC para troféus, medalhas e tal. Tudo bem, isso a pandemia não deixou fazer, mas legal, então vamos reprogramar para tentar fazer outra coisa. Então até entendo que uma emenda ou outra, eu tenho uma emenda também para a área de saúde, que é para o programa Saúde na Escola, né? Que é o pessoal do SF que vai visitar e tal. Não está tendo aula presencial, essa emenda eu entendo que de fato fica prejudicado, mas as outras não. Né? Então a gente fica meio reticente para tentar entender qual é a lógica. Eu tenho emendas que foram executadas, por exemplo, a do piso do Tartarugão, que é junto com vários colegas, foi executada. O dinheiro da fábrica de expressão que eu coloquei foi executado, mas tem outras que sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, não foram executadas e eu não sei se serão. Então acho que isso é bastante preocupante, né? Não só para as entidades, não só para aquilo que a gente programou dentro do orçamento, mas inclusive para o prefeito ter que responder isso a título de crime de responsabilidade depois do dia 31 de dezembro. Então é preocupante, eu estou chamando a atenção, eu estou aguardando a resposta desse último requerimento que foi feito, para ver se existe uma explicação lógica para essa execução, mas não havendo, eu acho que
nós teremos problemas aí pela frente. Tá? Então eu queria fazer esse registro porque a gente está já encaminhando as emendas para 2021 e isso é uma questão muito séria, né? O Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa instituíram essa ferramenta de emendas impositivas justamente para que o Executivo não fique escolhendo sem critério algum o que ele quer executar e o que não quer executar, né? E muito menos barganhe isso de alguma forma. E nós adotamos esse mesmo modelo. Se já no primeiro ano o Executivo começa a não cumprir com essa regra, né, a gente não pode ser conivente com isso, a gente não pode permitir que isso aconteça a título de todas as emendas futuras estarem comprometidas também. Né? O próximo prefeito vai dizer, mas o Hernani não cumpriu, eu também não vou cumprir. Né? Então eu acho que a Câmara tem que ficar atenta a isso. Ainda tem um prazo de quase 60 dias, então obviamente que a gente vai aguardar isso, mas a gente tem que se posicionar com relação a isso. Porque é um furo grave no orçamento do município. Tá? Não seguindo essas regras do corte linear, é um furo grave no orçamento municipal. É isso, senhor presidente. Obrigado. Continua aberto o expediente livre. Estamos encerrando o expediente livre, desta forma encerrando aí a 33ª sessão ordinária de vereadores de 3 de novembro de 2020. Todos em pé para a execução do hino nacional brasileiro, primeira sessão de novembro.